Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso programa Por Onde Começar a Empreender. Aqui nós vamos falar das estratégias e iniciativas que você precisa ter e fazer na sua jornada como empreendedora. Eu sou Cristiane Punco e vamos juntas nesta jornada. E o tema de hoje é: por onde começar as minhas estratégias para empreender parte 2? Isso mesmo, porque a parte 1 já foi filmada e já está disponibilizada lá no meu canal. É só procurar por onde começar as minhas estratégias para empreender. Ficou super ótima a aula. Eu tive que cortar em duas partes, porque estava ficando muito comprida, muito longa. Então, lá ficou a parte 1 e agora a gente vai continuar aqui com a parte 2. Só recapitulando um pouquinho da parte 1. Mas antes, se você já assistiu a parte 1, show de bola, parabéns! E esse conteúdo da parte 2 você vai amar. Se você ainda não assistiu a parte 1, não tem nenhum problema. Você pode começar com a parte 2 e depois vai lá e assiste a parte 1, porque elas são complementares. Elas vão ajudar muito nesse pensamento, nesse planejamento inicial de como começar a empreender, por onde começar a empreender. Eu dou várias dicas, vários olhares, vários controles, vários pensamentos que você precisa ter antes de começar a empreender, antes de pegar o seu rico dinheirinho e colocar em um negócio. Então, recapitulando aqui, por onde que a gente deve começar a empreender? A primeira coisa que eu falo é: pense primeiro, se faça 3 perguntas primeiro, que é a primeira pergunta: qual que é a sua paixão? O que você ama fazer? O que você gosta de fazer? O que aquece o seu coração? Então, pega lá, papel e caneta e vamos escrever isso, porque muitas coisas dessa aula a gente vai pensar em voz alta e é importante você escrever e fazer anotações, tá bom? Então tá, anota e escreve o que você gosta de fazer, qual que é a sua paixão, o que aquece o seu coração. A segunda pergunta que você tem que se fazer é: olhando para a sua família, para as pessoas do seu convívio, para o seu grupo de amigos, grupo da igreja, grupo do clube, grupo da balada, o que eles falam para você referente a isso que você gosta de fazer? A esse serviço que você gosta de prestar, a esse produto que você gosta de fazer, que você gosta de vender. O que eles falam? Que você é bom nisso, que é a sua vocação, que você tem talento, que é um dom. Anota aí todos os adjetivos positivos que eles falam para você referente a essa sua paixão. Terceira coisa é você perguntar para essas mesmas pessoas, esses mesmos amigos, familiares, grupos que você convive, se eles pagariam por esse seu produto, por esse seu serviço. Se eles responderem sim, eu pago, porque está resolvendo um problema meu, está resolvendo uma dor minha, ou está trazendo um benefício para mim, e eu pago com o maior prazer, então sim, você descobriu um negócio para você trabalhar, para você empreender. Se eles responderem não, eu não pago, eu prefiro de graça, eu prefiro de forma de caridade, então significa que essa sua paixão, essa sua vocação, ele não é para ser um negócio, ele é um hobby. E aí, se ele for um hobby, eu falo para você que nesse primeiro momento, deixa um pouquinho ele de lado e realmente reanalise essas respostas para essas 3 perguntas e busque aquilo que você pode fazer e que você seja remunerado por isso. E por que eu estou te falando isso, assim, do fundo do meu coração e honestamente? Porque a jornada de empreender, ela é muito dura, ela é muito árdua. Então, a gente tem tropeços, tem buraco no caminho, tem pedra no caminho, tem subida, tem descida. Então, tem coisas que vão dar certo, tem coisas que vão dar errado. E se você trabalhar com alguma coisa que você não goste, que não seja sua paixão, ou que não te remunere por isso, você vai desistir, você vai desanimar. E ao contrário disso, se você
está fazendo algo que você ama fazer e você está sendo remunerado por isso, todas as dificuldades que você passar nessa jornada de empreender, porque nunca vai acabar essa jornada de empreender e nunca vão acabar os desafios que vão surgir no caminho, você vai persistir, você vai perseverar, porque você vai ver que está valendo a pena. Porque todos os seus sonhos de querer ter uma casa própria, de ter um carro, trocar de carro, de viajar com a família para a Disney, de viajar, conhecer o mundo, ou conhecer o Brasil, pagar a faculdade dos filhos, pagar a festa de 15 anos da sua filha, você vai ver que tudo isso custa dinheiro. E para nós que somos empreendedoras, empresárias, o dinheiro vem da onde? Vem do nosso negócio. Então, por isso que é importante para você que está começando a empreender, pensar em algo que realmente vai te trazer dinheiro, para você realizar esses seus sonhos. Tudo bem até aqui? Então, a gente já tem as respostas positivas para essas 3 perguntas. Conseguimos ser remunerado por aquilo que eu amo fazer. Então, quais são os próximos passos? Então, lá nós falamos de alguns controles para você pensar nos seus pagamentos, recebimentos, estoque, compras, vendas. E aqui na aula 2 a gente vai dar sequência nesse mapa mental de assuntos e tópicos que eu trouxe como importantes para a gente discutir. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do mapa mental principal e a gente vai dar continuidade. Então, aqui, mapa mental do negócio, então nós falamos na aula 1 sobre os pagamentos, o contas a pagar, falamos sobre compras de estoque, o controle do estoque propriamente dito, sobre as vendas, sobre os recebimentos e o contas a receber, falamos sobre as despesas administrativas gerais, que são importantes para o negócio. E aí, nessa aula, a gente vai falar sobre o estratégico, sobre marketing, sobre comercial, sobre as mídias sociais e sobre a informática. Só recapitulando, aqui não estão 100% dos assuntos para você analisar referente a um negócio. Aqui eu trouxe os assuntos que eu achei mais importante, como assuntos prévios, antes da gente abrir o negócio, para a gente pensar, a gente planejar a respeito do nosso negócio. E essas setinhas, essas ramificações que saem do negócio, elas têm 2 setinhas, uma que vai e uma que vem. Por que isso? Porque um negócio, quando a gente planeja, quando a gente pensa em algo, a gente lança algumas coisas. E a gente tem que estar preparado para a devolutiva dessas ações. Então, a gente tem que pensar que o nosso negócio não é sempre lança e vê o que vai dar. A gente tem que se preparar para receber o que vai acontecer. E a gente tem que se preparar previamente para isso. Tudo bem até aqui? Então, a gente vai começar a aula 2 falando sobre o estratégico. Vou trazer a câmera aqui para mim. Do estratégico, o que vem à sua cabeça quando a gente fala em estratégico? A gente pensa em estratégia, a gente pensa em planejamento, a gente pensa em metas, a gente pensa em definir rotas. Está tudo certo, é isso mesmo. E por que a gente tem que fazer essa parte estratégica antes da gente abrir o nosso negócio? Porque a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Simples assim. Para fazer o estratégico, existem várias ferramentas no mercado que te auxiliam nessa parte do planejamento do estratégico. Você tem o SWOT, você tem o SMART, você tem o Canva. Eu não vou apresentar aqui nenhuma dessas ferramentas. Então, é só você ir lá no Google, procurar, ou no YouTube, procurar por esses temas, que tem vários tutoriais, várias aulas que explicam bem direitinho como você utilizar essas ferramentas, colocando as informações do seu negócio. Aqui nós vamos focar realmente como pensar em planejar, quais são os assuntos, quais são esses primeiros pensamentos que eu preciso ter antes de empreender. Fiz também um slide aqui, um mapa mental sobre o planejamento.
estratégico e quero compartilhar com vocês. Então, vamos lá, já está aparecendo o slide para vocês. O mapa mental do estratégico. Então, o estratégico virou nosso ponto focal no nosso mapa mental. E vamos para as ramificações de pensamentos. Nós vamos, do estratégico, pensar em planejamento de vendas, planejamento de compras, planejamento de custos, planejamento de gastos gerais, planejamento de precificação e planejamento de lucro. Eu trouxe aqui 6 temas para a gente falar sobre o estratégico, mas não se resume, o estratégico não se resume somente a esses 3 planejamentos, tem muito mais. Só que eu decidi, para não ficar uma aula muito longa, muito cansativa, trazer esses 6 principais temas para a gente aprender aqui, tá bom? Então, falando do planejamento de vendas, deixa eu trazer um vídeo aqui para mim agora. O que vem na sua cabeça quando se fala em planejamento de vendas? Pega lá, papel e caneta e vamos escrever. A gente pensa em o que eu quero vender, para quem que eu quero vender, como eu quero vender. Então, tudo isso são perguntas que a gente tem que fazer antes da gente começar a agir propriamente dito. E isso, essa parte desses pensamentos, desses planejamentos, ele chama planejamento de vendas e fica no estratégico, onde você vai definir a rota, a meta que você quer atingir no seu planejamento de vendas. Fiz um slide aqui, um mapa mental também para a gente pensar sobre o planejamento de vendas. Aqui, então, o centro das atenções, o nosso ponto focal é o planejamento de vendas e vamos para as ramificações. Qual a quantidade ideal você precisa para vender? O que você precisa vender com mais prioridade? Essa pergunta e esse pensamento a gente precisa se fazer porque se a gente tem mais de um produto que a gente vende, se a gente tem mais de um serviço que a gente presta, será que tem algum deles que é o carro-chefe, onde você precisa priorizar, dar mais foco? Isso aqui é bom pensar aqui no planejamento de vendas. Outro item para a gente pensar é quanto tempo você precisa de vendas para ter o retorno do seu investimento? Isso daqui é um pensamento importante de motivação. Porque se você está pensando em empreender e vai investir um dinheiro, em quanto tempo, com base nas suas vendas, você vai ter esse dinheiro de volta para você? Os franqueados fazem muito esse cálculo, né? As franquias fazem muito esse cálculo para atrair os franqueados, né? Quanto tempo você vai ter o retorno? Quanto de estoque você precisa para não parar as suas vendas? Mega importante isso. Lá na aula 1 a gente falou sobre isso, sobre o controle de estoque, você prestar atenção se você não está tendo excesso de estoque de itens que estão demorando para girar a venda, ou ter falta de estoque também de itens que podem alavancar suas vendas. Então, que a gente também tem que pensar nessa quantidade de estoque que a gente precisa ter para não parar as vendas. Pesquisar desejos, necessidades e satisfação dos clientes, super importante, porque às vezes os perfis ou o perfil do nosso cliente pode mudar ao longo do ano, das estações. Então, é bom você estar sempre acompanhando para ver se aquilo que você está oferecendo em produto ou em serviço ainda atende esse público que você definiu que iria atender, né? Qual a forma de recebimentos? Você vai receber só em dinheiro, só em boleto, só em cartão de débito, só em cartão de crédito, em cheque, parcelado, à vista? É aqui que você define também qual que vai ser as modalidades de recebimento para você se preparar antecipadamente. Se precisar comprar uma maquininha, fazer controles de recebimentos para você vender e saber, ter certeza absoluta que você está recebendo, fazer cobranças. Então, é aqui que você planeja tudo isso. E tem o lucro também. Por que eu trouxe a palavra lucro aqui para o planejamento de vendas? Porque quando você planeja a quantidade que você quer vender,
É porque você está pensando no lucro que você quer ter. Então, o planejamento de vendas, ele tem como uma das finalidades atingir o teu lucro. Ajudar o seu negócio a atingir a meta do lucro. Então, toda vez que você fizer um planejamento de vendas, você vai ter que se perguntar: está me levando para o lucro desejado daquela semana? Está me levando para o lucro desejado do mês? O meu planejamento de vendas está me levando para o lucro desejado do semestre? Planejamento de vendas está me levando para o lucro do ano? A gente tem que se fazer essas perguntas. E se não estiver levando, tá tudo bem, porque você está fazendo as análises em dia a ponto de você corrigir a rota do seu negócio, da sua empresa, para ir para o caminho do lucro que você definiu. Tudo bem? Planejamento de compras. Voltar a câmera. Quando a gente fala em planejamento de compras, o que vem à sua cabeça? Viu que ele está muito linkado também com o planejamento de vendas, porque lá no planejamento de vendas você definiu o que você quer vender, para quem você quer vender. No de compras você pensa, o que eu preciso comprar para vender para quem eu preciso vender. O que mais? A quantidade que você precisa comprar, o preço, o melhor preço que você precisa comprar. Tudo bem? Também fiz um mapa mental aqui para a gente ver e ficar mais craque para a gente pensar e agir. Então, o planejamento de compras, ele virou o nosso centro das atenções, o nosso ponto focal. E as perguntas que a gente precisa fazer é: o que você precisa comprar? Qual a quantidade você precisa comprar? Quanto você precisa de dinheiro para comprar o estoque? Também precisa de dinheiro, você está começando do zero. Você vai investir dinheiro na compra de mercadoria, seja para você revender, para você fazer, para você prestar serviço. Então, você precisa fazer esse cálculo prévio de quanto de dinheiro você vai precisar e se você vai utilizar dinheiro próprio, dinheiro do sócio ou vai pedir empréstimo em banco. Quanto tempo você quer ter de estoque? Lembra? Para a gente não ter estoque em excesso, nem estoque faltando. É aqui que você faz o planejamento do tempo que você quer ter de estoque. Pesquisar fornecedores e fazer cotações e orçamentos, super mega importante, porque o preço de compra ele é primordial que seja o melhor preço para você conseguir ter uma maior margem de lucro. Pesquisar a qualidade do produto ou serviço, super importante, porque você tem concorrentes no mercado e você tem que estar à altura desses concorrentes. Então, você tem que pesquisar pela qualidade dos seus produtos para você utilizar no seu serviço, na sua revenda. Tudo bem? E mais um item para a gente pensar, o lucro. Por que eu trouxe o lucro para cá? O lucro, ele é super importante, vou trazer a câmera para cá. Como a gente mencionou que o lucro é importante lá no planejamento de vendas, porque para você definir a quantidade que você precisa vender, você precisa ter qual que é a sua meta de lucro para ser atingida. E aqui no planejamento de compras, por que o lucro é importante? Está também no planejamento de compras. Porque o compras, ele custa dinheiro. E esse dinheiro, ele come parte do seu lucro. Por isso que ele é mega importante você saber e planejar bem as suas compras de estoque de itens para você fazer o seu produto ou prestar o seu serviço, que é quanto mais caro você pagar nesses produtos, mais dinheiro ele pega do seu lucro. Então, você tem que pensar com muito amor e carinho aqui no planejamento de compras, na eficiência de compras, porque o seu objetivo é ter um lucro maior. E se você já tem o conhecimento de que as suas compras comem dinheiro do seu lucro,
Então, você consegue se planejar melhor para que você compre melhor. Tudo bem até aqui? Sei que é meio complicado, é muita novidade para vocês, mas faz todo o total sentido você prestar atenção, sempre com foco quando você for fazer todo e qualquer planejamento, olhar para o seu lucro. Aqui, tanto quanto lá no planejamento de vendas, eu trouxe 7 itens para a gente conversar, pensar, planejar, mas não quer dizer que esses 7 itens, 7 assuntos que eu trouxe para a gente pensar aqui, eles são 100% do assunto referente a planejamento de compras. Os 7 itens e tópicos lá do planejamento de vendas também, eles não são 100% dos assuntos, mas foram os que eu achei principais e atraentes para a gente discutir e trazer aqui para a gente fazer esse planejamento prévio antes da gente abrir o negócio. Tudo bem? Então, o próximo tema que a gente vai falar aqui é sobre o planejamento de custos. Quando a gente fala em planejamento de custos, o que vem à sua cabeça? Vem gastos. E quando a gente fala em gastos, se confunde também com despesas. Será que despesas e custos são as mesmas coisas? Não, são coisas completamente diferentes. Então, despesa, põe na sua cabeça que despesa é tudo referente à parte administrativa. E custos, ele é 100% referente às suas vendas. Então, você tem que pensar, para eu fazer uma venda, realizar uma venda de um produto, realizar uma venda de um serviço, quais foram os gastos que eu tive para eu realizar essas vendas? Aí seria custo. Então, um exemplo, se você compra e revende mercadoria, seja uma roupa, um calçado, uma bolsa, um acessório, um perfume, cosméticos, maquiagem, então você simplesmente compra e revende. Qual que é o seu custo? O seu custo é o preço de compra que você pagou naquele produto. Vamos supor se você é um artesão e faz pinturas de quadro, de guardanapo, de canga. Quais são os seus custos? Então, você tem que pensar. Quais foram todos os seus gastos para você pintar um quadro? Ah, eu comprei a tela, comprei os pincéis, comprei as tintas, comprei mais isso, mais aquilo. Então, tudo que você utilizou para pintar aquele quadro, eles são seus custos. Então, para você fazer uma blusa de crochê, por exemplo, então tudo que você utilizou de linha, de botão, de miçanga, o que você colocou nessa sua blusa de crochê, tudo isso entra como custo. Se você é um dentista e comprou lá materiais para você fazer um determinado serviço, calcula quanto que você usou de material e isso vai ser o seu custo referente àquela venda. Cabeleireiro, então você fez tintura, fez alisamento, fez vários, hidratação. O que vai ser o seu custo referente a essa prestação de serviço? Vai ser todos esses itens que você utilizou. Então, você lista esses itens, lista a quantidade, precifica cada quantidade com base no seu preço de compra e você vai achar o valor do seu custo. Tudo bem? E se você é um profissional liberal, um advogado, um psicólogo, nutricionista, qual é o seu custo? O seu custo é o custo, você dá o seu custo, porque é a sua mão de obra, você pode calcular isso, ou você pode utilizar a tabela de preço definida pela categoria do seu órgão regulador. Tudo bem? E aqui eu fiz também um slide para a gente pensar, para a gente se fazer algumas perguntinhas importantes com relação ao planejamento de custos. Vamos às perguntinhas, os pensamentos. Então, planejamento de custo, nosso ponto focal, as ramificações. Será que você está calculando o custo corretamente?
Essa pergunta é super importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente calcula errado. A gente esquece de considerar alguns itens. Por exemplo, para quem usa embalagem, frete, tudo isso é custo que você tem referente ao seu produto ou ao seu serviço. Então, é bom você fazer essa listinha se você está considerando todos os itens de custo para fazer o cálculo correto. Outro ponto, se você está considerando todos os custos, que justifica aquilo que eu falei no item anterior, se você está calculando errado. Então, você pode fazer o cálculo aritmético errado e pode calcular errado porque você está esquecendo de considerar todos os seus custos. Outro item para pensar, será que tem oportunidade de reduzir os seus custos? Super bom aqui, porque quanto menor você pagar pelos seus produtos, mais lucro fica na sua empresa. Será que seu custo está encarecendo o seu produto ou serviço? Então, para você definir o seu preço de venda, você tem que analisar os seus custos. Então, aqui no planejamento de custos, você tem que trazer esse item de análise também, se o seu custo está encarecendo o seu produto. Aqui também, se você está exagerando nos seus custos, o que acontece aqui se você está exagerando? Será que a sua embalagem ela está exagerada? Será que o seu mimo está exagerado? Será que seu brinde está exagerado? Será que o seu frete está exagerado? Então, aqui é você pensar e se desafiar nessa parte de seus custos. Então, 100% de responsabilidade sobre os seus custos é seu, não é de terceiros. Então, você tem que se fazer essas perguntas e fazer essas análises, tá? Será que você está pagando caro os seus custos? Então, você também analisar todos os custos que você tem para você comprar e revender seu produto, comprar e produzir o seu produto, comprar para prestar serviço, ver se você não está pagando muito caro nesses produtos. E, por último, o lucro. Por que eu trouxe o lucro também aqui no nosso planejamento de custos? Trazer a câmera aqui para mim. Por quê? O lucro, ele é uma fórmula matemática, que é o quê? Ele é as suas vendas menos os seus custos, dá o seu lucro. Se os seus custos estão muito altos, ele vai te sobrar pouco lucro, porque ele vai comer todo o dinheirinho das suas vendas. E aí não sobra nada para o seu lucro. Então, o planejamento de custos, ele é muito mega importante, porque ele faz parte do cálculo do seu lucro. Aí você tem que pensar, quanto do meu lucro está sendo consumido pelos meus custos? Ou quanto das minhas vendas, das minhas receitas estão sendo consumidas pelos meus custos? E aí você começa a analisar, a criticar o quão eficiente você está sendo ou não. Tá bom? Agora nós vamos para o próximo item de análise, que é planejamento de gastos gerais. Aqui no planejamento de gastos gerais, ele considera gastos gerais e administrativos, tá bom? Então, o que a gente pensa? Água, luz, telefone, aluguel. A gente tem que se perguntar o que mais eu preciso nessa parte acessória, nessa parte de suporte para o meu negócio funcionar, para eu conseguir vender o meu produto. O que eu preciso? Quais são as coisas que eu preciso ter e fazer antes para eu prestar o meu serviço? Então, tudo isso entra agora aqui no planejamento de gastos gerais e administrativos. Também fiz um slide, um mapa mental para a gente pensar a respeito disso. E quais foram os pontos que eu trouxe aqui para o planejamento de gastos gerais e administrativos? O que você vai precisar para começar a trabalhar? Onde você vai trabalhar? Então, você tem que pensar nesse local também, se vai alugar, se vai ser no espaço da sua casa, aonde.
Como você vai trabalhar? Vai usar uniforme, vai usar equipamentos, vai usar tecnologia? Como você vai atender o seu cliente em domicílio, no espaço físico, online? Como vai ser? Como você vai entregar o seu produto? Vai ser por correio, motoboy, de carro, vai ser online. Então, tudo isso é aqui que você pensa nessas formas de atender da melhor forma possível o seu cliente. Como você vai monitorar se tudo está indo como planejado? Aqui é importante você ter os seus controles de gastos, e isso está lá na aula 1, modelinho de planilhinha, para a gente ver se acompanhar se a realidade ela vai refletir o que você planejou também, né? E o lucro. Por que eu trouxe o lucro aqui no planejamento de gastos? Voltando para mim. Por quê? Como a gente falou, o lucro ele é uma fórmula matemática. E os gastos, ele come, ele pega um pouco, uma parte do seu lucro. Então, se o seu lucro ele está sendo comido pelas suas despesas gerais e administrativas, ele se torna importante para você controlar, monitorar e analisar. Então, recapitulando, a fórmula do lucro é as suas vendas, menos os seus custos, menos as suas despesas gerais e administrativas. E o que sobra disso tudo é o seu lucro. E como a gente abre uma empresa para ter lucro, então a gente precisa observar muito a parte do planejamento das despesas gerais e administrativas. Tudo bem? Não é fácil empreender, não. A gente tem vários detalhes para a gente olhar, para a gente observar. Por isso que eu estou trazendo para vocês esses pontos de atenção, essas perguntinhas antes. Você viu que tudo que a gente está fazendo aqui, todas essas análises, todos esses pensamentos, essas críticas, a gente não gastou R$1. A gente simplesmente nós estamos fazendo um estudo, um diagnóstico, relacionando tudo aquilo que a gente precisa para a gente começar um negócio, para a gente começar a empreender de um jeito mais certo. O mais certo possível, vamos dizer assim, né? Então, dando sequência aqui, agora a gente vai para o planejamento de precificação. Super, mega importante esse tópico do planejamento da precificação. Por que vocês acham que é importante a gente precificar o nosso produto ou serviço de forma correta? Porque o preço é o que vai te trazer o dinheiro para dentro da sua empresa. Então, você precisa calcular ele de forma correta. E quais são esses pensamentos para você precificar? Para onde que você tem que olhar antes de dar o seu preço? Antes de você fazer o cálculo matemático do seu preço. Você tem que olhar para o seu cliente para ver se ele tem condições de pagar o preço do seu produto ou do seu serviço, e você tem que olhar para os seus concorrentes. Você precisa saber o que o seu concorrente também está pensando, qual que é o preço que ele está trabalhando. Certo? Também fiz, e tem outros assuntos aqui que a gente vai ver também, fiz um slide super bacana para a gente pensar sobre planejamento de precificação. Então, aqui é o mapa mental do planejamento de precificação, o centro das nossas atenções e as ramificações. Então, a gente vai ter que fazer algumas perguntas. Será que você está calculando o preço corretamente? Por quê? Você tem que saber como calcular. Como calcular é bem complexo, eu vou fazer um vídeo separado, específico, sobre como calcular o seu preço de venda. E é super bom, vocês vão amar. Mas aqui a gente está planejando. Então, aí a gente tem que se perguntar. Será que você está trabalhando com um preço acima dos seus concorrentes? Lembra que eu falei que a gente tem que olhar para os concorrentes para a gente ver se a gente está com um preço acima ou abaixo?
dos concorrentes? Será que o cliente vai pagar pelo seu preço de venda? Também a gente tem que olhar. Será que você está entregando valor para o seu cliente? Porque toda vez que você dá um preço de venda, você tem, e principalmente se ele for um valor superior à média do mercado, você tem que saber se você está entregando um valor diferenciado para o seu cliente, para justificar aquele valor, aquele preço de venda a maior. Será que você está resolvendo um problema do seu cliente? Isso aqui é super importante você ter aqui, né, essa análise no planejamento de precificação, porque se o seu preço de venda for maior do que o dos seus concorrentes, você tem que ter clareza qual o problema que ele está resolvendo, qual que é o diferencial dele para justificar esse aumento de preço. E o lucro. Por que que eu também trouxe o lucro aqui no planejamento de precificação? Porque a gente abre um negócio para dar lucro. E ele tem que dar lucro para realizar os nossos sonhos. E um dos itens para dar lucro é o seu preço de venda. Então, trazendo a câmera aqui. Então, vamos lá. A gente sabe que a fórmula do lucro, ele é vendas menos os custos, menos as despesas gerais e administrativas, o que sobra dessa matemática toda é o seu lucro. E onde que entra o preço de venda aqui? Ele entra nas suas receitas. Por que ele entra nas suas receitas? Porque as suas receitas, ele é uma fórmula matemática, que é o seu preço de venda vezes a quantidade daquilo que você vendeu. Então, é importante você precificar o seu produto de forma correta para o atingimento do seu lucro. Tudo bem? Várias fichas caem, né, nessa aula onde a gente tem que ficar se fazendo perguntas, analisando. É bem bacana. Eu gosto, sabe, de fazer toda essa parte pensante, de analisar antes. Planejamento, aí a gente já falou. Agora nós vamos para o planejamento do lucro. O que é o planejamento do lucro? É o lucro propriamente dito, que é o quê? O lucro, ele não é a formulinha receita, menos os custos, menos as despesas, dá o lucro? Sim, ele é. Mas você pode pensar também e falar assim, Cris, o meu lucro não é a consequência do meu trabalho? Eu vou falar para você, é consequência do seu trabalho. Só que o prejuízo também é consequência do seu trabalho. Então, a gente não vai falar do prejuízo, a gente vai falar do lucro, que a nossa meta é o lucro. A gente abriu um negócio para dar lucro, para a gente realizar os nossos sonhos, da casa própria, da viagem para Disney com a família, a faculdade dos filhos, a viagem para a Europa ou pelo Brasil também. E tudo isso precisa de dinheiro. E esse dinheiro vem do seu lucro. E por isso é tão importante você planejar o seu lucro. Aqui no planejamento do lucro, é o primeiro momento onde você vai falar de valor. Onde você vai dar um valor para o lucro. Você viu que nós falamos do lucro? Tinha uma caixinha de lucro no planejamento de vendas, tinha uma caixinha de lucro no planejamento de compras, tinha uma caixinha de lucro no planejamento de custos, tinha uma caixinha de lucro no planejamento das despesas gerais e administrativas, tinha uma caixinha de lucro no planejamento de precificação. Só que em todos esses planejamentos lá, a gente não falou de valores. A gente pensava, analisava se a gente estava atingindo, se todos aqueles nossos planejamentos estavam levando a gente para o nosso lucro. Aonde que a gente quantifica esse lucro? É aqui no planejamento do lucro. É aqui que você vai colocar um valor. Ah, eu quero trabalhar para eu ter um lucro de R$2.000 por mês, de R$5.000 por mês, de R$10.000 por mês, de R$15.000 por mês, de R$20.000 por mês, de R$30.000 por mês. É aqui que você vai falar esse valor. E não importa quanto é esse valor. O importante é que você fale, defina qual é esse valor.
E a partir do momento que você dá esse valor, todos os seus outros planejamentos, ele tem que te levar ao lucro. Entendeu? Fiz um slide aqui com algumas perguntas, alguns pensamentos que a gente precisa ter e fazer. E vou compartilhar com vocês aqui. Aqui a gente vai falar de o mapa mental do planejamento de lucro. O planejamento de lucro é o nosso ponto focal. Aí nós temos o lucro, começamos pelo lucro, definir o valor do lucro que a gente deseja. A gente vai depois olhar, será que você está vendendo de forma eficiente para atingir o lucro? Então é aqui que a gente revisita o planejamento de vendas que a gente falou alguns minutos atrás. Também é aqui que a gente vai se perguntar, será que você está comprando de forma correta? Como que está a qualidade de compra dos seus produtos para você revender ou fazer o seu produto ou prestar o seu serviço? É aqui que você pensa, revisita lá o seu planejamento de compras para ver se o seu lucro vai ser atingido. Será que você está precificando de forma adequada? Também é aqui que você se força a revisitar o seu planejamento de precificação. Não é legal que você vê que tudo está vinculado e te levando ao lucro? Outro pensamento. Será que você está fazendo os controles corretamente? Como você sabe se tudo que você planejou está te levando ao lucro sem você ter um controle? Não tem como. Você precisa sim ter controles e controles corretos para descobrir se tudo que você planejou para te levar ao lucro está acontecendo da forma que você planejou. Será que você está fazendo as análises de forma apropriada? Lembra que a gente também comentou, acho que na aula 1, sobre o olhar do dono é que engorda o gado? Mesma coisa aqui, é o seu olhar para o seu negócio que vai fazer o seu negócio prosperar, crescer. Será que você está fazendo as análises de forma correta? Será que você está olhando para os seus números de forma correta? É aqui também que você começa a se questionar, a dar um puxãozinho de orelha em você. E o outro item é você se perguntar, será que você está trabalhando de forma profissional? O que acontece aqui? Tudo que você trabalha, deixa eu trazer a câmera aqui para mim. Você trabalha com a finalidade de dar lucro. Se você está atingindo ou não atingindo o lucro, ele é uma consequência do seu trabalho. E aqui no planejamento de lucro, caso você não esteja atingindo, vem essa pergunta, se você está trabalhando de forma profissional. Por quê? Porque quem que define a sua agenda é você. Você como empresário e empreendedor, você é dono do seu negócio. Então, você define o seu horário de entrar, de sair. Você define a sua agenda de atendimento. Você define quais os dias que você vai trabalhar e quais os dias que você vai folgar. Então, tudo isso você tem que se perguntar se você está trabalhando de forma profissional. Porque às vezes o não atingimento da meta de lucro é porque você pode estar trabalhando não de forma profissional, trabalhando, considerando o seu negócio como um hobby, que você aparece de vez em quando, que você analisa de vez em quando, que você controla de vez em quando. Então, isso é aqui no planejamento de lucro que você tem que se questionar. Quando não estiver atingindo bem o lucro que você estimou, planejou. Entendeu?
Então, aqui fica também um puxãozinho de orelha para ver se você está trabalhando de forma adequada e profissional. Dando continuidade à aula, agora nós vamos falar de marketing. Então, a gente já encerrou a parte do estratégico com 6 tipos de planejamento, e dentro desses planejamentos, com 7 pensamentos, lembrando que isso não é 100% de todos os pensamentos, de todas as análises que a gente precisa fazer. Porém, eu quis trazer o que eu achei mais importante para a gente pensar no início que a gente está começando a empreender. Então, dando continuidade do marketing, o que você acha que o marketing é importante para o seu negócio? O que você acha que precisa ser feito? O marketing, quando eu falo em marketing, a primeira coisa que vem na minha cabeça é propaganda, publicidade. E está certo se você pensou isso também. Fiz um slide também, quero compartilhar com vocês sobre alguns pensamentos para a gente falar de marketing. Então, o mapa mental de marketing, nosso foco de atenção. Então, a gente pensar o que a gente quer divulgar. Como você quer divulgar? Quais plataformas, né? Vai ser online, vai ser offline, outdoor. Quais pessoas você quer alcançar? Super importante, porque cada pessoa, homem, mulher, criança, adolescente, idoso, jovem, tem um linguajar diferente. Então, aqui que você define quais as pessoas que você quer alcançar e qual a forma que você quer de se divulgar. Quais lugares, região você quer alcançar, porque se você só vai atender determinada região, não tem por que você fazer propaganda para o Brasil inteiro. Como você quer ser conhecida ou lembrada quando alguém falar sobre o seu produto ou sobre o serviço que você faz? Qual será a sua marca, logotipo, slogan também aqui? E trouxe o lucro aqui no marketing também. Por que eu trouxe o lucro? Você achou que eu não fosse mais falar de lucro, né? Que a gente já tinha encerrado lá no estratégico. Não, a gente vai falar de lucro sempre. Por quê? O marketing, ele custa dinheiro. E esse dinheiro do marketing vem da onde? Vem do seu lucro, ele come dinheirinho do seu lucro. Então, por isso que é importante você monitorar ele, você analisá-lo, pensar com amor e carinho, porque você vai colocar um dinheiro, você vai investir no marketing com uma perspectiva de lucro, que ele vai te trazer novos clientes, novos negócios. Por isso que você tem que pensar, eu estou dando tanto de dinheiro para o marketing vai ter que me dar um tanto de dinheiro de retorno. Tudo bem? Então, agora nós vamos falar sobre, depois do marketing, era a parte de comercial. Quando a gente fala em área comercial, a gente pensa em vendas, negócios, né? Então, eu também fiz um slide aqui do mapa mental da área comercial e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Quais são os pensamentos da área comercial que a gente vai pôr aqui para a gente analisar? Como você vai captar clientes? Vai em campo? Vai telefonar? Vai bater em porta? Vai ser como a sua abordagem para captar clientes? Você está vendendo para o cliente certo? Porque o feedback da área comercial ao você começar a vender vai vir se o seu cliente é o certo ou não. Se você tem a quantidade certa de estoque, a área comercial que ele te ajuda a ter essa clareza. Se você está vendendo para o cliente certo, se você tem a quantidade certa para atender os clientes, porque eles vão sair vendendo, né? Se você tem os fornecedores certos, porque como a área comercial é a parte diferente de contato com o cliente, eles vão ter o feedback dos clientes com relação à qualidade do seu produto ou serviço. E dependendo do que eles falarem, é aqui que você começa a questionar se você está com os fornecedores certos. Aí, também, se você está se posicionando no mercado de forma correta, comercial que vai te dar esse feedback, porque eles vão ter o retorno ao perguntar, né?
se está satisfeito com o produto, se quando fala no seu produto, na sua marca, do que eles lembram, do que remete, e aí vai descobrir se você está se posicionando no mercado de forma correta. Aqui também você tem que pensar como você vai monitorar se tudo está indo conforme o planejado, tem que monitorar sim. E o lucro, por que eu trouxe o lucro aqui no comercial? Também, a área comercial, ela come um pouquinho do dinheiro do lucro, ela pega um pouco de dinheiro do lucro. E aí, como você sabe se todo o seu gasto com a área comercial, todo o seu investimento na área comercial, se ela está te dando o retorno que você gostaria de ter ou precisaria ter? Então, é monitorando, não tem outra forma, você ter controle para olhar se está dando certo ou não todo esse esforço da área comercial. Uma pergunta que você pode fazer também, você fala assim, Cris, mas eu estou começando, eu sou tudo. Eu sou vendas, eu sou compra, eu sou área comercial, eu sou marketing, e tá tudo bem. Tá tudo bem você fazer tudo no começo. Você vai ficar sobrecarregado um pouco, mas faz parte do jogo, todo mundo começou assim. E aí, todas essas percepções, todos esses questionamentos que eu estou trazendo, ele é para você, como dono do negócio. Independente se você vai ter ou não funcionário para esses departamentos, para essas áreas. É importante que você tenha esses pensamentos. É importante que você, como dono do negócio, saiba como pensar nessas áreas. Saiba como criticar o comportamento dessas áreas. E aqui eu estou te dando esses 7 itens de pensamentos, de críticas, de análise, para você aprender a se questionar, para aprender a questionar os outros também, quando você tiver funcionário. Entendeu? Então, vamos para o próximo assunto, o próximo tópico que a gente vai falar é das mídias sociais. O que eu trouxe aqui no mapa mental das mídias sociais para a gente pensar? Onde você quer divulgar nas mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, jornais, revistas, outdoors, metrô, tudo isso são pontos de mídias sociais para você se divulgar. Como você quer divulgar? Você vai divulgar online, offline, panfletos, eventos, né? Quanto você tem para investir? Importante você ter dinheirinho aqui. Quanto você terá de retorno? Também você monitorar. Eu estou gastando R$1.000 em mídias sociais, online, não online. Quanto que isso está me trazendo de cliente, de venda propriamente dito? Importante monitorar isso. Como você vai monitorar o retorno? Também ter planilhas de controles para te ajudar a saber se está dando tudo certo, indo como esperado e o planejado. Como você quer ser vista, então a sua posição, a sua imagem nas mídias sociais é muito importante. E o lucro, por que eu trouxe o lucro aqui nas mídias sociais? Pensa você que você vai investir dinheiro nas mídias sociais para ela te trazer um retorno de venda. Só que a mídia social, ela te custa. Quando ela te custa, ela come dinheirinho do seu lucro. Então, você precisa monitorar o quanto que ela está comendo de dinheirinho do seu lucro e o quanto que ela está te trazendo de lucro. Porque quando você investe nessa mídia social, você quer aumentar o seu lucro. E como você sabe que você está aumentando o seu lucro? Através dessa mídia social que você está investindo dinheiro. Então, tudo isso você precisa monitorar, porque é um dinheiro bem gasto, mas você precisa saber quanto de retorno essas mídias estão te trazendo. Dando continuidade aqui na aula, agora a gente vai falar sobre informática. O que eu trouxe aqui para a gente pensar sobre informática? Pensando em estrutura tecnológica de equipamentos propriamente dito, se você precisa de um computador, da maquininha do cartão, de sistemas operacionais, de uma planilha Excel,
né? Então, tudo isso eu coloquei aqui no mundo da informática. Se você precisa de servidor, então também fiz um slide, um mapa mental para te trazer algumas informações importantes para a gente pensar antes da gente gastar dinheiro e ir já para campo. Então, que tipo de equipamentos hardwares você vai precisar? Maquininha, computador, equipamento, aparelho, é aqui que você tem que listar e pensar que tipo de sistemas você vai precisar ter uma planilha Excel, um sisteminha de comunicação com as operadoras de cartão, um sisteminha para falar com o seu banco, um sisteminha para falar com seus clientes. Então, o importante é aqui que você pensa nisso. Você vai ter um site profissional, você vai ter um e-mail profissional, você vai ter um telefone profissional, você vai precisar de um servidor. Então, tudo isso é aqui na informática que você vai ter que pensar sobre esses temas. E o lucro, por que eu trouxe o lucro aqui também? Porque tudo isso vai custar. E quando você tem que investir dinheiro, gastar dinheiro com alguma coisa, tudo isso sai do seu lucro. Vai comer um pouquinho. Então, você precisa fazer esse planejamento e também pensar, ao você ter essas maquininhas, esses sistemas, esses equipamentos, esses aparelhos, você ter um site profissional, um e-mail profissional, isso daí vai te trazer um retorno de vendas? Se sim, então é um investimento bem feito. Então, e você precisa monitorar quanto que você vai investir nisso para que ele te dê um retorno de vendas positivo, que compense o gasto com essa área, porque ele te retorna um lucro de tanto. Então, é legal você monitorar tudo isso também de forma eficiente, de forma honesta, transparente, porque isso vai te ajudar nas tomadas de decisões que você vai precisar ter. Bom, gente, esse daqui, então, encerramos a aula 2 com toda essa avalanche de assunto que eu trouxe aqui, riquíssimo também, né? Confesso para vocês que eu estou super feliz com esse conteúdo que eu estou compartilhando com vocês, porque ele ajuda a gente a abrir a nossa mente com relação a vários assuntos que a gente precisa pensar antes mesmo da gente abrir um negócio. E ao você listar, escrever, planejar tudo isso antes, você já consegue desenhar um caminho de sucesso muito melhor do que você começar às cegas. Então, é isso que eu quis trazer aqui, tirar um pouco essas vendas que nos cega perante ao olhar de empreendedor, ao olhar um negócio. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Comentem, compartilhem, dê sugestões, críticas, dúvidas, me mandem as suas dúvidas, porque eu vou ter um prazer enorme em responder. Me dê sugestões de outras aulas que vocês querem que eu faça, que eu já planejo aqui também para ir para o ar. E só lembrando que a aula de precificação já está no ar, já estou gravando e fica ligado lá no canal para vocês procurarem. E está ótima essa aula também. E para vocês que não assistiram a aula 1, vai lá agora, assista a aula 1, que vocês vão ver que está cheio de conteúdo bom, de modelos de planilhas para vocês utilizarem. Está incrível também a aula. E é isso aí. Muito obrigada e até a próxima aula. Muito sucesso para todos nós. Beijo!